Olá, povo de Deus, seja bem-vindo ao canal Mundo Adventista. Estamos aqui em mais uma classe dos professores, onde vamos estudar a terceira lição desse trimestre, cujo tema é o livro de Deuteronômio. Então, estamos estudando aqui, semana a semana, e comentando, claro, essa lição que vem trazendo várias informações importantes, não apenas no conceito teológico, judaico, hebraico, mas principalmente para a nossa vida cristã, para o nosso crescimento espiritual. Mas antes, porém, de começarmos o estudo da lição, quero convidar você a fechar os seus olhos para termos um momento com Deus. Feche seus olhos. Obrigado, Deus e amado Pai, pela oportunidade de estarmos aqui em mais uma classe dos professores. Nós temos a certeza que o Espírito Santo se faz presente, mas queremos pedir que ele venha iluminar nossa mente, os nossos corações, para aquilo que viemos a estudar, recapitular, possa nos fazer nos aproximarmos mais de Ti e de Jesus. Que o Seu Evangelho alcance a todos que estão nos assistindo e assim possamos a cada dia fazermos uma aliança eterna contigo, por Jesus. Amém. E não vai ser diferente nessa terceira lição, que vem com o título Aliança Eterna. Aliança eterna é um conceito muito importante para que possamos ter na nossa vida espiritual. Hoje é comum vermos aliança nas pessoas que querem algum tipo de compromisso, né, com outra pessoa. Alguns têm alianças de namorado, de namoro ali, né, quando estão namorando. Depois partem para uma aliança de noivado e, enfim, aquilo quando se torna mais concreto, mais eternizado, então vem ali a aliança de casamento, né? A aliança, então, é algo realmente muito importante. As alianças surgiram mesmo ainda no princípio do mundo, né? Quando Deus falou para Adão e Eva que eles deveriam se separar de seus pais e unir-se em uma só carne, a gente vê ali uma união humana entre Adão e Eva. Sabe o que é interessante, Juan? É que a palavra unir, o verbo unir ali em Gênesis, que Deus usa, que Moisés usa ali para escrever, né? A história, essa aliança entre Adão e Eva, ela tem a mesma origem do verbo soldar, aquele que solda ferro, né? Que é uma união que não deve se separar, deve realmente se tornar uma única peça, um único ser. Então, essa semana nós vamos falar sobre esse tipo de conceito de união, mas não é uma união que se quebra. Nós vamos falar sobre uma aliança, sobre uma união, sobre um contrato eterno. E o que torna esse contrato eterno? Quais são as pessoas envolvidas? O que é que eu tenho a ver com essa aliança eterna? São alguns dos itens, dos tópicos que nós estaremos falando aqui com vocês nesses comentários da lição, nessa nossa classe dos professores. Aqui é Evandro Cerqueira e agora o Juan Heidrich vai falar um pouquinho para a gente sobre o verso para memorizar. Olá a todos, shalom, vamos começar então. Ali, o verso para memorizar dessa semana: estabelecerei uma aliança entre mim e você, e a sua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Está em Gênesis 17, 7. Tem uma outra versão que é desse mesmo verso, que ela vem assim: estabelecerei minha aliança entre mim e ti, e entre tua descendência depois de ti, e suas gerações, numa aliança eterna. Seria a Berit Olam, para ser o Deus e de ser o teu Deus e de tua descendência depois de ti. A aliança começa com Deus, pelo que Deus é, e não pelo que nós somos. Alianças são atos divinos de salvação. A aliança da graça, nos justifica, né? Nos ensina e nos salva. E usando para uma analogia para os tempos de hoje, nós como adventistas, tá? Mostra-nos que apesar de a gente sermos adventistas indignos e rebeldes, como foi o povo de Israel, tá? Deus ainda nos ama e virá em breve para nos buscar. E através dele somos salvos. Através dele, através da figura de Jesus, somos salvos. No verso para memorizar, tem algo ainda que chama atenção, olhando para essa trecho. Estabelecerei minha aliança entre mim e ti. Nós não criamos aliança com Deus. O Senhor nos convidou a participar dela através dos patriarcas. É lembrada
por Moshe, né, por Moisés, no livro de Devarim, a palavra Berit, aliança, é usada pela primeira vez com Noé. Lá em Gênesis 6, 18, e aí em Deuteronômio, que é o livro da aliança, essa palavra aparece 27 vezes. Por isso é chamado de o livro da aliança. Nenhum outro livro na Bíblia é mencionado tantas vezes, essa aliança eterna. E ela aparece em Deuteronômio pela primeira vez em Deuteronômio 4:13 e reafirma o nosso relacionamento com o Senhor. Aliás, relacionamento do Senhor para com o seu povo. E como o Senhor nos ama, como o Senhor nos busca, e a única coisa que Ele pede é que nós sejamos fiéis e obedientes, porque Ele nos ama, e pela graça somos salvos. É interessante isso aí, né, Juan? Porque o povo estava ali com Moisés numa jornada de 40 anos, e ali Moisés já sentindo que estava chegando o momento de entrar na Canaã Celestial, ele traz aí o livro de Deuteronômio exatamente para evidenciar de toda a jornada aqueles itens, elementos que são os mais importantes. E claro, um desses elementos que é extremamente importante é o nosso relacionamento, a nossa aliança com Deus, né? E principalmente essa aliança que é a aliança eterna, uma aliança que vem de Deus. Quando fala aliança eterna, evangelho eterno, promessa eterna, tudo isso tem a ver com Deus. Deus dando para o ser humano algo que não é dele. Porque em nós não existe nada eterno. Nem a vida que temos é uma vida eterna, é uma vida derivada, é uma vida que provém daquele que é eterno, que é Deus. Então, olha que importância esse verso para a gente, para entendermos um pouco mais sobre a importância da aliança eterna, né? Do evangelho eterno e do nosso relacionamento com esse Deus e como ele quer estar próximo de nós, né? Na verdade, na Bíblia, a aliança e o evangelho, eles parece que aparecem sempre juntos, estão sempre unidos ali. Em alguns momentos chamado de aliança, em outros momentos ali também chamado de evangelho. Como o próprio Juan falou ali, com Noé foi usado, inclusive pela primeira vez, usado a expressão aliança. Mas se olharmos para todo o tempo, foi feito alianças com Adão, com o próprio Noé, com Abraão, com Israel, com a humanidade, quando Cristo ali entregou a sua vida na cruz. E, lógico, isso tem atingido a nós também. Ou seja, Deus quer estabelecer comigo, quer estabelecer com o Juan e quer estabelecer com você também uma aliança eterna. E existem alguns personagens que nos dão aqui algumas pistas, algumas características, por que não dizer evidências, de como Deus quer fazer essa aliança conosco. Talvez um dos personagens que podemos citar aqui, eu vou até pedir para o Juan falar um pouquinho mais, é Abraão, né, Juan? Contexto histórico, é interessante a gente buscar essa parte de Abraão. Como é que Deus chama Abraão? Terá, o pai dele, ele sai de uma terra onde era um grande centro urbano naquela época, pelos achados históricos ali, arqueológicos, ele era um centro realmente bem populoso. Ficava às margens do rio Eufrates, né, próximo, pelo menos, e havia muita gente morando na cidade de Ur. Ur, na época, talvez nem, não sei o nome, que era anterior a Ur, mas ele depois é um nome atualizado, né, que passa a ser Ur dos Caldeus. Então, Terá sai de lá, vê que é um povo que se afastou, era um povo semita, conquistou aquela terra, eles tinham posses, tinham rebanhos, escravos, dinheiro, mas é um povo que se afasta de Deus. É um povo que está totalmente longe do Criador. E Terá vê que isso está acontecendo. E ele sai de lá. Terá era semita, né? Fazia parte dos semitas que conquistaram aquela terra. E poucos se permaneceram fiéis. Muitos se entregaram para o paganismo. Então ele inicia uma jornada circundando ali o rio Eufrates e vai indo, passa da Baixa Mesopotâmia para a Alta Mesopotâmia.
Ou seja, se a gente pegar pelo contexto bíblico, ele passa ali pelos reinos de Babilônia, Síria e Síria, vai cair lá em Arã, e é onde ele morre. Nesse contexto, ele leva consigo, né, Abraão, Sarai e Ló. Sarai, que era a mulher de Abraão, e o seu sobrinho ali seria, ou neto dele ali, de Terá, seria o Ló, mas sobrinho de Abraão. Tesouro da mensagem, a gente precisa entender que a mensagem de Deus, ela como se ela fosse um tesouro, ele foi passando, ou uma herança, ele foi passando de pai para filho. Foi de Adão, depois foi para Sete, e aí foi indo de geração em geração, caiu Noé, e de Noé foi indo de geração em geração, caiu em Terá. Toda aquela geração eles foram guardando esses mandamentos. Os mandamentos estavam gravados no coração, estavam gravados nas suas vidas. E ele deveria passar adiante. E Deus chama Abraão. Abraão e Sarai, eles chamam para saírem da sua terra. Sai da sua terra, deixa a tua parentela e a partir de agora eu vou te formar um povo santo contigo. A tua geração será a minha geração, será o meu povo. E uma nova jornada começa. Ele sai simplesmente, seria que o Rodrigo Silva usa um vídeo que ele fala sobre Ur dos Caldeus, lerrar, sair sem olhar para trás. Vai e não olha para trás. Sabe? Na Bíblia hebraica fala, vai e não olha para trás. Não tem nada para cá. É simplesmente pó, poeira. O que eu vou te oferecer é muito melhor. E ao momento que Deus chama Abraão, ele sai daquela terra de Terá, de Arã, e ele segue um caminho. E vai toda uma trajetória, vai ao Egito, depois volta e termina em Berseba, né? Na terra de Canaã. Deus ele sela um povo ali, ele sela novamente uma aliança. Ele renova a aliança com Abraão. E é interessante que Paulo, ele cita em Gálatas e Romanos que essa aliança, a gente conhece ela também como justificação pela fé, ou levar as boas novas do Evangelho, ver o Evangelho, né, que seria absorá no hebraico, ele vive o Evangelho a partir dali, ele vive sobre a graça de Deus também. Moisés demonstra isso para os israelitas. Eles seriam beneficiados em se apegar a Deus e permanecer fiéis às cláusulas da aliança com ele hoje. Para isso, Moisés usou 2 argumentos que falam do amor e da aliança de Deus. E esses argumentos eu vou fazer uma pequena analogia para nós adventistas hoje, como se fosse o povo de Israel. Imagina, o primeiro, ele usaria assim, ó, povo adventista, você deve permanecer fiel por causa de quem Deus é hoje, o Deus da vida. Deus faz essa aliança com nós hoje. Essa aliança continua para nós hoje. Nós somos a geração que está para entrar na terra de Canaã, pelo menos é assim que nós imaginamos. Falta muito pouco. Então, nós devemos estar renovados em Deus para que essa aliança seja cada vez mais firmada, seja vivida por nós. Em segundo lugar, ele coloca assim, nós adventistas, ou nós, povo de Israel, né, que seria antigamente, mas nós, povo adventista, nós adventistas devemos nos manter leais a Deus por causa de quem é hoje seu povo escolhido e, portanto, seu povo santo. E é interessante trazer, a que eu citei a Bessorá, é interessante que elas são as boas novas, o Evangelho, que apesar, o que isso é? Apesar de termos pecado, no sentido de que quebramos a lei de Deus, quebramos a Torá, mediante a confiança no Mashiach, no Messias, ele fez por nós o que? Ele mede essa confiança através do madeiro.
onde nós podemos ser perdoados pelos nossos pecados, da transgressão da quebra da lei. Além disso, recebemos o poder de cumprir todos os mandamentos de maneira plena e de maneira completa. Não é de a gente admirar que o contexto dos últimos dias, à medida que o conflito cósmico ele devasta esse mundo que nós estamos, cada vez mais com violência, cada vez mais com esse paganismo que antigamente se existia e agora se existe de uma maneira muito mais atualizada, né? O povo de Deus, cada vez mais ele está sendo selecionado de uma maneira muito específica. E nós cada vez mais estamos ficando diferenciados do que é o povo fora do contexto fora do contexto de Deus. Esse povo que está longe de Deus, quebra as leis de Deus, seria o povo de Canaã, que Deus irá destruir no final dos tempos. Ele está exatamente ou muito parecido com o que era o povo de Canaã antes. E nós precisamos estar muito parecidos com o que é o povo que Deus escolheu para adentrar na terra de Canaã. Então, levar as boas novas, o evangelho, primeiro precisamos viver isso. Primeiro precisamos ter no nosso coração isso. Ter consciência, nem que foi Abraão, por sua fidelidade, sua confiança, ele confiou em Deus, ele viveu em Deus, ele viveu essa justiça. E é interessante que na lição de domingo, ela cita Gênesis 15:6, ou Gênesis 22 ali, que ele como justiça, como Abraão vivendo essa justiça, tá? É como se ele estivesse vivendo o cristianismo, que é na tradução do hebraico, tzedakah, muitas vezes a gente entende como caridade, é uma bondade, mas não, é como se a gente faz algo para vamos pegar nós como cristãos, se a gente alguém precisa de uma ajuda, e a gente vai lá e ajuda a pessoa, é porque isso está em nós, é nosso dever e obrigação como cristãos a ajudar essa pessoa. Nós devemos viver dessa maneira. Abraão vivia dessa maneira. Ele não se importava por que ajudar X ou Y. Não, o fulano ou o cicrano. Não, ele não se importava com quem ele ia ajudar. Não, ele fazia isso porque ele vivia esse relacionamento com Deus. Então, significa um ato de justiça. Nós devemos não devemos só agir como um ato de bondade, mas como esse dever e obrigação, como se estivéssemos pagando uma dívida com Deus. Agindo, nós acreditamos que Deus criou o mundo, mas porque Ele conduz e determina tudo, os destinos individuais dos homens, dos animais, das plantas, até a última partícula de areia da terra. Tudo o que temos é que Deus tem dado por nós e tudo é dado a Ele. Então, Deus pede para que vivamos, nós sintamos isso, a gente sinta isso, né? E a gente viva até o fim isso. Ele vai te falar uma coisa muito interessante no livro Santificação, página 81, 83, 84. Ela cita assim, ó, a mesma diferença é vista entre nós, os que dizem ser filhos de Deus. Muitos que sabem são objetivo do seu amor e cuidado, e desejam receber a sua bênção, não têm nenhum prazer em cumprir sua vontade, consideram as exigências de Deus uma desagradável restrição, seus mandamentos um jugo desagradável, mas aquele que está verdadeiramente procurando a santidade de coração e de vida tem prazer na lei de Deus e lamenta unicamente o fato de que fica muito aquém de satisfazer as suas reivindicações. Não é somente privilégio, mas dever de todo cristão manter íntima união com Cristo e ter uma rica
experiência nas coisas de Deus. Então, sua vida será frutífera em boas obras. Disse Cristo, nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto. Os frutos são consequência. Nosso relacionamento com Cristo. Essa aliança é uma a vivência dela é uma todos os nossos atos são consequência da vivência dela através de Cristo Jesus. Que isso é muito interessante. A Bíblia fala que Deus nos amou sendo nós ainda pecadores. Ou seja, houve uma iniciativa por parte de Deus em nos conceder a sua graça, o seu perdão, a sua transformação. E a gente vê isso aí realmente, como você falou, na vida aí de Abraão, né? Quando inclusive Deus fala, anda comigo e ser perfeito, ou seja, se torne perfeito. Ao andarmos com Deus, nós nos tornamos perfeitos. Abraão, ele conseguiu isso. Ao andar com Deus, as coisas que ele fazia eram naturais. Ele não esperava um retorno das pessoas das quais provaram da sua bondade, do seu amor, da sua justiça ou caridade, vamos assim dizer, né? A Bíblia ela apresenta algumas passagens bem interessantes que nos mostram e remete um pouco sobre a importância ou o que essa aliança faz conosco. Por exemplo, Jeremias 31:33 diz: porque essa é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis. Olha só que interessante. Deus imputando na mente daqueles que o seguem as suas leis. E também no seu coração a escreverei. E olha só que ele continua: eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ou seja, é Deus que, quando nós nos unimos e nos decidimos a unir-se com Deus, a aceitar a sua graça, a aceitar a sua aliança, a aceitar o seu evangelho eterno, tudo isso que Deus nos oferece, esse pacote que ele nos concede, nos traz também coisas que nos empoderam, com a capacidade de guardar a lei não só porque ela é lógica e ela é real, ela é racional de ser seguida, mas também o nosso coração nos faz amar essa lei. E esse amor nos fazem, aliás, cristãos como Abraão foi, natural, perfeito como Deus gostaria de ser, mesmo em pecado, né? Olha só o que Levítico 26:12 também diz: andarei entre eles, entre vocês, e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Deus, mais uma vez, repetindo essa unidade, Deus, esse relacionamento de Deus e o seu povo. E lá em Apocalipse, capítulo 21, versículos 6 e 7, diz o seguinte: está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ou seja, o que é que está cumprido? Toda essa jornada de Deus com o seu povo aqui na Terra vai ter um fim, vai ser concluído. E aqui ele diz, está cumprido, acabou. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio, ou seja, estava lá no começo, também sou o fim, também concluí. E quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. E quem vencer, herdará todas as coisas. E eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mais uma vez, Deus mostrando esse relacionamento de graça, de bondade, da parte dele para conosco. E o que isso produz? Um relacionamento entre Deus e o seu povo, como sendo um pai e filho, tamanha a intimidade que ele quer ter para conosco. Agora, eu até quero questionar aqui, Juan. Juan, Deus tem oferecido tudo isso para nós. Agora, o fato dele ter oferecido todas essas coisas para nós, oferecido a graça, a aliança, o evangelho eterno, significa que isso é de graça, ou seja, vai acontecer de forma incondicional, que todo mundo está incluído nesse pacote e está tudo bem, a gente pode ver do jeito que a gente quiser, fazer o que a gente quiser, que no final vai dar tudo certo, vai acabar em pizza? Não. A resposta mais simples é não, não pode fazer nada como tu quer. É como Deus quer. É o que agrada a Deus, mas pode fazer do jeito, fazer as tuas escolhas. Pode escolher ser fiel ou ser desobediente. Pode escolher seguir os mandamentos de Deus ou não. Pode escolher viver pela graça ou
ou não. Então, você está me dizendo que para uma aliança ser uma aliança completa, ela depende das duas partes, né? E eu quero fazer uma pergunta. Deus, na parte dele, ele se arriscou muito, ele colocou muito aí? É interessante isso, porque em Gênesis 15, 7 a 19, ele usa a própria existência como garantia da palavra, que ele cumpriria a sua palavra. Se ele, aquele sonho que ele dá para Abraão, se ele não cumprisse aquele sonho, é como se ele fosse cortado em pedaços, como os animais de sacrifício que Abraão vê no sonho. E como se Abraão tivesse acordado assustado, o que é isso? Deus ser cortado? Não, não dá. Isso é impossível, é algo insano de se pensar. Mas Deus é eterno, Deus cumpre a sua palavra. Ele disse, o povo viverá 400 anos no exílio, e 400 anos ele viveu longe da sua terra. E ele volta, ele tira o povo de lá e retorna o povo para dentro da sua terra prometida. Ele cumpre a sua promessa. É como se ele dissesse ali, se eu não cumprir, eu eu morrerei e serei cortado em pedaços. Isso como é que eu digo, eu vou usar um termo que é ridículo de acontecer. Isso nunca iria acontecer, porque Deus cumpre, Deus é amor, Deus é verdade, Deus é rocha, Deus é eterno, né? O Senhor é eterno. Ô, Juan, até E tem um comentário aqui, não te cortando, mas só para complementar sim, e você continua com o pensamento. Ellen White, ela diz no Diário das Nações, na página 834, o seguinte: antes que os fundamentos da Terra fossem lançados, o Pai e o Filho se uniram em aliança para redimir o ser humano, né? caso ele fosse vencido por Satanás. Deram as mãos em um solene compromisso de que Cristo se tornaria o fiador, e eu gostei muito da palavra fiador da humanidade. E é isso, né? Fiador é aquele que se responsabiliza, né? É aquele que assume quando as coisas dão errado. Ou seja, ele se colocou exatamente nessa posição que você está falando, né? Sim. É uma ação simbólica, né? É uma ação simbólica dele. É algo tão impossível quanto que o Senhor falharia em uma promessa, né? E o relato de Gênesis ainda diz que Deus apareceu a Abraão com uma tocha de fogo, marcando a presença dele, né? Deus é fogo, sabe? Fogo eterno, fogo consumidor. E outro que vem do hebraico, avar, ele é então o Senhor passou, e isso está em Êxodo 19, 18, entre os pedaços dos animais sacrificados, a fim de encenar a penalidade da transgressão. Ao agir assim, Deus garantiu a Abraão que cumpriria a promessa de dar a terra de Canaã aos descendentes dele. Claro, Êxodo já vem tratando com Moisés, mas ele ele sela isso, ele cumpre a promessa dele. E o ato de Deus passar é muito significativo, porque se a gente for pensar que Ellen White ela cita, inclusive eu acho que foi no comentário da lição 2, que o respingo, aquele do sangue do cordeiro, ele, não lembro se é a lição 2 ou 1, mas é o respingo do sangue do cordeiro, é como se eles tivessem sido selecionados, sabe? Eles tivessem sido separados, santificados naquele momento. Porque Deus, o anjo de Deus, né, o Espírito de Deus passa ali lá no Egito, antes de eles, na Páscoa, eles passa e acaba com todos os outros, os primogênitos que não eram israelitas, que não estavam marcados. Mas aqui o termo foi usado na época do Êxodo, quando o Senhor passou pela terra do Egito para ferir os que não estavam cobertos do sangue do Cordeiro Pascal. Em Êxodo 12, a gente encontra isso. E não muito depois desse evento, Israel passou triunfante no Mar Vermelho. Então, Deus, e é interessante, e a gente volta de novo, a gente pode ver todo o triunfo de Deus, todas as promessas se cumprindo, e mesmo assim não entrar na Terra Prometida.
Porque aquela geração, ela entendeu que Deus separou ela, mas mesmo assim ela foi teimosa e não entrou na terra prometida. Ou Né? seja, nós temos que fazer aí, Temos cumprir que a viver a nossa aliança, né? parte, né? Da aliança, a nossa parte do pacto, né? Porque se nós não fizermos a nossa parte, Deus não pode fazer mais que isso. O pastor Armin Rodô, um grande pastor aí, teólogo, ele diz que no plano da redenção, praticamente todas as coisas já são realizadas por Deus. Apenas duas coisas Deus não faz por nós. A primeira coisa é pecar. Deus não peca por nós. É o ser humano que peca, não é Deus. Deus ele não peca por nós e nem promove nenhum tipo de situação para que nós venhamos a pecar. Pelo contrário, né? Ele evita, né? Isaías inclusive fala aí, né? Isaías não, Lucas fala assim: se me amais, guardareis, se me ameis, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, se você me ama, então guarda meu mandamento. Porque o mandamento a quebra do mandamento é o pecado. Então, guarda meu mandamento que você não peca. É mais ou menos isso que Deus está falando, usando palavras assim corriqueiras, né? Ó, não peque, guarde, né? E guardar, Evandro, não é só eu vou guardar ele numa caixinha, eu vou guardar ele dentro da Bíblia, né? A minha tá aqui, tá guardado. Ó, tá aqui guardar ali no Salmo 91, na minha estante da sala, né? E fica ela empoeirada por anos e anos, né? Mas não, guardar é viver. Ele te promete, no momento que ele te dá aqueles mandamentos, ele te promete: tu serás abençoado, tu serás protegido, tu serás selecionado, tu serás santo, meu, meu filho, minha filha, tu serás meu, né? Então, nós devemos guardar viver isso. Nós devemos guardar pronunciar isso, levar ele como as boas novas. Eu guardo o sábado por quê? Eu honro a Deus porque eu deixo de comer carne de porco porque porque está na Bíblia, porque Deus disse. Não, porque faz mal para mim, porque Deus disse que isso é pecado, porque eu não como carne de porco porque a minha igreja não come. Não, porque Deus disse que é pecado. Porque Deus disse que faz mal para o meu corpo. Guardo o sábado porque Deus disse para fazer. Eu vivo o sábado porque Deus disse para fazer. Eu sou fiel nisso ou naquilo porque Deus disse para fazer. Né? Isso é guardar. É viver, levar adiante promessas de Deus. Aquele verso que eu li, né, que diz que ele vai imprimir na nossa mente e no nosso coração. Ou seja, não é só o racional que tem que aparecer aqui. O nosso amor também tem que ver. E quando nós guardamos aquilo que Deus nos pede, quando somos obedientes à sua voz, não somos apenas nós beneficiados, né? Mas outras pessoas serão beneficiadas também. De certa forma, nos tornamos um povo especial, não porque somos melhores, mas porque temos algo em especial a oferecer às pessoas. E o que temos a oferecer às outras pessoas de melhor é a aliança de Deus. É um Cristo ressurreto, é um Cristo salvador, é um Cristo que transforma a vida, transforma caráter e nos prepara para uma vida eterna. E a lição, ela nos mostra muito isso aí. Imagine só, Deus ele escolheu Israel exatamente com esse propósito também, de ser uma nação diferenciada, não para se destacar apenas, mostrar, olha, essa aqui é a minha aliança, essa aqui é a nação que eu vou mimar, é a minha aliança, a minha nação protegida. Não, é lógico que Deus protegeu Israel, mas Deus queria que, através de Israel, as outras nações percebessem quem é Deus e os benefícios de estar com Deus. Hoje não é muito diferente. Quando, inclusive, enfatizando tudo que você já falou sobre a importância de vivermos o Evangelho hoje, nós devemos viver o Evangelho hoje para sermos um benefício para a nossa sociedade, para a nossa família, para os nossos filhos, para os nossos pais, para os nossos amigos. Sermos um exemplo para a nossa igreja, para a nossa sociedade, para a nossa comunidade. Deus espera isso de nós, e isso faz parte da aliança. Nos prepararmos e prepararmos outras pessoas através do nosso testemunho para o encontro com o Senhor, né?
Uma outra coisa importante que eu queria destacar aqui, Juan, claro, aí você depois faz seus comentários, é que Moisés, quando ele vai ali quando ele vai relembrar a nação de Israel sobre tudo que Deus fez, em especial a aliança, ele usa a expressão hoje. E claro, Deus não fez aliança com o povo no momento que Deuteronômio começou a ser escrito. Na verdade, Deus já havia feito aliança bem antes, muito antes. Eles estavam em jornada há 40 anos já. E aí, de repente, Moisés se apresenta diante do povo, relembra as coisas, mas começa falando: e hoje Deus quer fazer uma aliança com você. Eu não sei você, Juan, e é por isso que eu quero que você comente, mas parece ali um apelo de Deus, um apelo para renovação, para rever, quem sabe, ali a trajetória da vida e ver se os passos que demos até o presente momento estão de acordo com aquela aliança. E um apelo para que possamos tomar ali uma decisão para renovar essa aliança, caso ela esteja, quem sabe, aí distorcida ou diferente daquilo que Deus quer para nós. Será que hoje também Deus não está fazendo esse mesmo apelo para mim e para você, para o Juan, que está... Será que Deus hoje também não está fazendo esse apelo para mim, para o Juan e para você que está nos assistindo? Através dessa frase de Moisés, falando, hoje Deus quer fazer uma aliança, Deus não está falando para você, olha, hoje eu quero fazer uma aliança com você também. Eu quero que você olhe para a sua vida, vê se ela está realmente, se é uma vida feliz, se é uma vida de paz, se é uma vida que o seu coração está entregue a mim totalmente ou precisa ser renovada. O que você pode falar para a gente, Juan? Será que esse é um apelo divino para nós hoje? Eu ler uma frase, então, aqui, da Ellen White. E hoje, a mensagem de Deus à sua igreja, aos que estão ocupando sua vinha como fiéis lavradores, não é outra senão aquela expressa pelo profeta no passado. O hoje é para nós. A gente tem que contextualizar a lição, contextualizar as lições que a palavra de Deus nos traz. As escrituras sagradas, elas é muito interessante. Se tu ler ela, apenas ler, ela será mais um livro. Mas no momento que você aplicar ela na sua vida, ela começa a ser contextualizada. E para nós, hoje, essas promessas que antes foram feitas, elas foram reafirmadas através da figura de Jesus. E a partir do Espírito Santo, nós também devemos viver hoje essas promessas, né? Hoje, se você for fiel e guardar os meus mandamentos, te darei a vida eterna, né? A gente hoje formos guardadores das promessas de Deus, nós formos vivenciarmos essas promessas de Deus, nós adentraremos na terra de Canaã, na Canaã celestial. Eles precisaram hoje estar sendo essa aliança foi reafirmada, ela foi explicada novamente por Moisés para aquele povo. Aquela geração que estava entrando na terra de Canaã, eles precisavam antes parar e estudar novamente os mandamentos. Eles precisavam parar e ouvir novamente os mandamentos e entender que eles só entrariam na terra de Canaã, eles só conquistariam aquela terra se Deus estivesse à frente deles. Se o Eterno fosse combater fosse a força de combate deles contra aqueles povos pagãos. E nossa força de combate hoje, quem é? Espírito Santo. Se nós não estivermos sendo guiados pelo Espírito Santo, por Deus, nós não vamos conseguir passar pelos problemas que nós temos hoje na vida. Não vamos conseguir enfrentar esses dilemas que muitas vezes ocupam a vida do cristão. O exemplo do peregrino, né? Do livro O Peregrino. O peregrino viu a cidade
do pecado, e se ela, eu estou usando talvez a palavra errada, mas eu já li o livro do Peregrino, ele é muito interessante. Ele diz que o cristão, o peregrino, ele vai até a cidade celestial, mas ele passa por vários problemas, ele passa por vários percalços. Ele tem pessoas que chamam ele daqui e dali, ele levam nomes contextualizados ali para a vida dele, o pecador, a, a, o fulano da cobiça, e tantos outros que podem tirar o cristão fora do seu caminho. Mas no momento que ele se firma em Deus e faz com que deixa que Deus o conduza na sua vida, e assim ele vai poder entrar na terra de Canaã. Eu quero fazer uma consideração final e depois o Juan ele também vai fazer a parte dele aqui. E a minha consideração final aqui para toda essa lição é um comentário de Ellen White nos comentários bíblicos adventistas, né? Eu tenho alguns aqui e é muito bom. Se você quiser aprimorar os seus estudos, adquira esses livros aí, fale conosco, né? São realmente conteúdos maravilhosos que vai ajudar você a entender um pouco mais a lição. E o comentário bíblico adventista, Ellen White diz o seguinte, no volume 6, página 1199, diz o seguinte: o espírito de escravidão, presta atenção, o espírito de escravidão é gerado por se procurar viver de acordo com a religião. Então, viver de acordo com uma religião, viver por viver, porque é uma regra, tem que seguir aquilo porque é uma regra, torna o espírito escravo. Então, vou repetir. O espírito de escravidão é gerado por se procurar viver de acordo com a religião legal, pelo esforço de se cumprir as reivindicações da lei com nossas próprias forças. E não é isso que Deus quer. Deus não quer que cumpramos pelas nossas próprias forças, né? Olha só, há esperança para nós apenas ao nos colocarmos sobre a aliança abraâmica, que é a aliança da graça pela fé em Cristo. Então, pela fé em Cristo, conseguimos fazer todas as coisas, inclusive cumprir a lei como ela deve ser cumprida. Não apenas pela razão, mas pelo coração também. O evangelho pregado a Abraão, por meio do qual ele teve esperança, foi o mesmo que é pregado a nós hoje, por meio do qual nós temos esperança. Abraão olhou para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Então, se existe algo que eu gostei muito dessa lição, dessa terceira lição, mostra a importância que é Deus, o consumador da nossa fé. Quando nós nos colocamos em suas mãos, quando permitimos que sua graça nos alcance, quando aceitamos a sua aliança em nossa vida, é Ele que nos guia, é Ele que nos torna perfeito e imputa em nós a justiça. Assim como Deus salvou o povo de Israel antigamente, ele também quer nos salvar através de Jesus por amor. A graça de Deus, se a gente pensasse que nós ganhamos um cheque de 5.000 reais e deve ser descontado, e ele não é descontado, nós graciosamente ganhamos esse cheque, sem medida nenhuma. E a única coisa que a gente precisava fazer é descontar. A gente teria aquele dinheiro. A única coisa que nós precisamos fazer, através da graça de Deus, nós somos agraciados por Ele, é sermos fiéis. É acreditarmos que Jesus morreu por nós. É vivermos isso, sermos obedientes. É através do Espírito Santo. Ele usa meios humanos para que nós possamos ir a Cristo. Nós possamos viver essa graça de Deus. Deus nos dá a graça como um pai, como um marido que chama a sua igreja para junto dele, seu povo para junto dele. É interessante que, antigamente, quando Moisés escreveu Deuteronômio, ele era um gênio, tá? Ele escreveu baseado, talvez, em tratados que existiam na época. Mas
a gente pode até encontrar similaridades naqueles tratados que algumas leis, como o Código de Hammurabi ou os tratados hititas naquela época, mas uma coisa principal que não há como negar, ele é totalmente diferenciado. O Deuteronômio é uma estrutura toda nova, ele é um conteúdo novo. Ele é diferente dos outros porque ele é inspirado pelo Espírito Santo. Ele usou esse gênio Moisés para trazer uma mensagem divina para nós, não só para aquele povo, mas para nós hoje, nós adventistas, nós o povo que acredita que seremos salvos através de Cristo Jesus. E a graça, detalhe, não é apenas para quem é adventista. Se nós formos pensar que lá em Zacarias 13:6, que aquele povo que chegará, que feridas são estas nas tuas mãos, no teu corpo? Que feridas são essas? Nem conheciam Jesus, mas viveram a graça de Deus. Por alguma maneira, que nós não sabemos, Deus conhece o coração deles. E eles também serão salvos. Mas nós, detentores da verdade, que devemos levar essa mensagem adiante, e muitas vezes não vivemos essa mensagem, deixamos de lado, estamos muitas vezes como se fosse analfabetos funcionais, analfabetos teológicos, que deixamos de estudar as Escrituras, deixamos de nos entregar ao Espírito Santo, deixamos de estudar a lição da Escola Sabatina. A Escola Sabatina está fazendo 168 anos agora, nesse sábado. Tu está indo para lá para que alguém recite a lição da Escola Sabatina, recite o resumo da Escola Sabatina para ti? Ou tu está indo para lá para recapitular a lição, para entender e talvez ter uma outra visão em cima do teu estudo, para, opa, essa parte aqui eu não vi. A gente precisa cada vez mais, como cristãos, ter uma reforma de caráter, uma reforma na nossa vida, deixar de lado, que nem o povo de Israel fez para adentrar na terra de Canaã. Deixar tudo para trás, como Abraão fez, deixou a sua parentela, deixou tudo para trás, para seguir uma mensagem, a mensagem do Eterno. Para finalizar, Ellen White fala assim, na lição até de sexta-feira, ela diz que, ela cita ali João 17:24. A minha vontade, eu vou ler o último trecho ali, que quando Jesus conclui a obra da redenção, se a tua justiça está satisfeita, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo o que me deste. Deus pede para que estejamos juntos com Ele. Basta aceitarmos essa graça, basta sermos justificados pela fé, vivermos essa justiça da fé, né? Obrigado você que nos assistiu, obrigado por acompanhar. Coloque nos seus comentários aquilo que você achou mais relevante, que gostaria de complementar, quem sabe, aquilo que foi falado aqui na lição, e que Deus possa abençoar a sua vida através dessa lição. Nós vamos concluir agora com a oração que será realizada pelo Juan Heidrich, e que Deus possa abençoar muito a sua vida. Convido você a fechar os seus olhos. Senhor, queremos te agradecer por mais esse estudo e também te agradecer pela graça que é concedida gratuitamente a nós. Agradecer porque um dia esse plano da salvação, da redenção foi feito e realizado com louvor, e que nós aqui estamos aguardando o retorno de Jesus. Mas, ao mesmo tempo que te agradecemos, pedimos uma reforma de caráter, uma reforma através do Espírito Santo, que o Espírito Santo faça com que as nossas vidas sejam transformadas cada vez mais, e nos prepare, Senhor,
para essa chuva serôdia que virá, essa chuva temporã que cada vez mais nosso caráter seja renovado para adentrarmos na Canaã celestial e assim poder a gente possa te encontrar. Em nome de Cristo Jesus, te pedimos, te agradecemos. Amém.